Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Del de Oliveira. Sou candidato ao programa de mestrado profissional em pesquisa clínica, sob a orientação do Dr. Paulo José Fortes Vilas Boas. Um pouco da minha formação acadêmica: sou médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná no ano de 2017. Após isso, eu fiz residência em clínica médica pela Universidade Estadual Paulista de 2018 a 2020. Fiz especialização em geriatria pelo Hospital Sírio-Libanês de 2022 a 2023 e atualmente sou residente em pneumologia no H7MB, na Unesp. Qual que é o nosso projeto de pesquisa, Ele se intitula Interconsultas Médicas em Pneumologia: as características das solicitações e avaliação da síndrome de fragilidade em idosos avaliados em um hospital universitário da região sudeste do Brasil. Um pouco da contextualização do porquê que surgiu essa ideia, nós vivemos num período de reestruturação etária da população mundial. Isso também se repercute no Brasil, com um aumento significativo da população acima dos 60 anos. A assistência a esse perfil de pacientes, ela impõe alguns desafios que são justificados pelas particularidades inerentes aos idosos, como multimorbidade presente nesse perfil de pacientes, uma maior vulnerabilidade desses pacientes à hospitalização, impostas pela hospitalização, a presença de síndromes geriátricas nesse perfil de pacientes, como por exemplo a síndrome de fragilidade. Isso exige das equipes que prestam atendimento a esse perfil de pacientes uma preparação específica, Qual que é o objetivo de minimizar os riscos inerentes ao atendimento desse perfil de pacientes e também fazer com que haja uma melhoria da assistência e da qualidade do atendimento desse perfil de pacientes. A síndrome de fragilidade, por exemplo, ela é uma síndrome geriátrica associada a uma diminuição das reservas fisiológicas do paciente e diminuição da função de diversos sistemas, levando então a uma maior vulnerabilidade clínica e um aumento de risco adverso desses pacientes. Essa condição, a síndrome de fragilidade, ela pode ser amenizada por intervenções que preservem a independência do paciente, a função física e cognitiva. Então, um olhar atento a essa síndrome é importante para a preservação da qualidade de vida desses pacientes idosos. Dentre os problemas de saúde mais prevalentes no nosso meio, as doenças respiratórias, elas são comuns nesse perfil de pacientes, nessa população. As doenças respiratórias são importante causa de internação, são importante causa de óbito nesse perfil de pacientes. Dentre essas doenças respiratórias se destacam doença pulmonar obstrutiva crônica, o tromboembolismo pulmonar e as infecções respiratórias. Algumas alterações anatômicas e funcionais que ocorrem nesses pacientes, como por exemplo a redução da expansibilidade torácica, da mobilidade da caixa torácica, a redução da eficiência da tosse, a redução da eficiência ciliar, elas proporcionam um cenário ideal para que essas situações aconteçam. Por meio de um serviço estruturado de interconsultas pneumológicas, se torna possível, dentro do ambiente hospitalar, a avaliação de pacientes idosos e não idosos com patologias pulmonares. As interconsultas pneumológicas são uma parte da assistência prestada pela pneumologia no âmbito hospitalar e tem como um dos seus objetivos auxiliar no diagnóstico e manejo de situações clínicas associadas às patologias do sistema respiratório. Nós acreditamos que, tendo um olhar para esse perfil de pacientes idosos avaliados por meio de interconsultas, as características clínicas desses pacientes, os motivos do chamado e avaliando também a prevalência de síndrome de fragilidade nesse perfil de pacientes, nós podemos construir informações relevantes e informações que são uma lacuna na literatura médica
com o objetivo de melhorar a qualidade no atendimento a esse perfil de pacientes. Visto que esse perfil de pacientes idosos com patologias pulmonares, eles têm uma crescente demanda. Por quê? Porque as doenças respiratórias são uma causa importante de internação e a crescente demanda também pelo aumento do número absoluto de pessoas acima de 60 anos pela reestruturação etária da população que vem acontecendo nos últimos anos, não só no cenário mundial, mas também no cenário brasileiro. Então, o nosso objetivo principal desse trabalho seria descrever as características das solicitações das interconsultas pneumológicas em idosos avaliados que estão internados e são avaliados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, num período de julho de 2022 a dezembro de 2023, avaliando também a prevalência de síndrome de fragilidade nesses idosos avaliados pela equipe de pneumologia. Essas informações também serão avaliadas em conjunto com a associação com reinternação e mortalidade nos últimos 12 meses que sucedem a avaliação por meio da interconsulta com a equipe de pneumologia. Se trata então de um estudo retrospectivo, uma corte retrospectiva, na qual os sujeitos são os indivíduos idosos que foram avaliados por meio de interconsultas com a equipe de pneumologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, dos anos então, de julho de 2022 a dezembro de 2023, totalizando uma amostra estimada de 500 pacientes. As variáveis que serão analisadas nesses pacientes serão idade, sexo do paciente, o índice de comorbidade de Charson, a enfermaria que fez a internação desse paciente e convocou uma avaliação por alguma patologia pulmonar, alguma sintomatologia pulmonar, o tempo de internação desse paciente até a solicitação da interconsulta médica com a equipe de pneumologia, o perfil do diagnóstico de entrada desses pacientes, o motivo da solicitação da interconsulta com a equipe de pneumologia será avaliado também, e se esse paciente, nos 12 primeiros meses após a avaliação por meio de interconsulta, ele reinternou ou não. E o desfecho, se ele foi seguido no ambulatório da equipe de pneumologia, se ele foi seguido com outra especialidade, se o segmento dele foi para a unidade básica de saúde ou se o desfecho dele foi morte durante a internação. A síndrome de fragilidade também será avaliada, como eu disse, será realizada a aplicação da escala Frail nesses pacientes que foram internados e avaliados, e classificaremos o paciente em frágil, pré-frágil ou robusto, avaliando as variáveis da escala Frail, que seriam avaliação de fadiga, resistência, deambulação, presença de comorbidades, doenças pré-existentes e a perda de peso. Obrigado.